Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí, moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais um de One Piece aqui da nossa série de tutoriais do One Piece. Quem não sabe, tem uma playlist aí pra vocês no primeiro comentário fixado sobre vários desenhos de One Piece que tem no canal, tá? Então vai lá ver os que já tem feito. E você pode também dar sugestões de novos pedidos aqui, tá? Hoje nós vamos desenhar o Doflamingo, lembrando que eu ensino a desenhar e também ensino a colorir, que vai ficar aí no primeiro comentário fixado também, a parte 2 que eu ensino a colorir, deixando todos esses detalhes aqui para você, tá? Então olha só, é um desenho completinho do Doflamingo, né? Muita gente me pedia aí, então, claro, não podia deixar de trazer, mas cara, você sabe que esses vídeos, eles dão muito trabalho de fazer, né? Então, deixa muito like aí, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, tá? Então é só 1000 likes, cara, beleza? E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar todos os sininhos, tá? Para todas as notificações, para meus vídeos novos chegar para você. E veja outros vídeos aí que tem muito vídeo bacana, beleza? Então vamos lá agora pro nosso tutorial. Vamos lá, moçada, começar aqui a desenhar o nosso Doflamingo. E seguinte, moçada, aqui eu tô usando uma folha tamanho A5. E eu vou fazer um círculo inicial aqui na parte de cima da folha, né? Tô usando ela em horizontal, certo? Esse círculo aqui, galera, ele vai ter cerca de 5 centímetros, tá? E aí você pergunta, se for fazer no tamanho A4, você faz um círculo com 10 centímetros. E o restante da medida é pelo próprio desenho, beleza? Então, tudo certinho aí, vamos começar agora com as demarcações por esse círculo. Lembrando que a gente vai fazer primeiro, moçada, toda a base do rosto dele, tá? Então, depois que a gente fizer o rosto dele, a gente parte para os outros detalhes. Afinal, o rosto dele é o mais complicado de se fazer aqui. Depois que eu fiz a demarcação em horizontal e em vertical, veja que eu fiz ela um pouco inclinada, né? Porque o rosto do Doflamingo, ele vai estar inclinado. Eu vou fazer duas demarcaçõezinhas aqui que vai representar a parte onde fica o óculos dele. E para fazer o óculos dele é o seguinte, eu vou começar da primeira pontinha e vou fazer uma curva imitando uma letra S, tá vendo? Bem abertona, onde vai curvar para baixo e vai curvar para cima lá no final. Na parte de baixo a mesma coisa, porém a parte de baixo ela é um pouquinho mais arredondada aqui no canto final dela, tá? E aí a gente vai ficar com essa base do óculos aí bem bonitão e bem pontiagudo do jeito que ele é. Para fazer o outro é o mesmo sistema, porém ao contrário, a gente vai fazer tipo a letra S ao contrário na parte de cima e a barriguinha do óculos aqui na parte de baixo, tá? Assim que você faz esses detalhes, é só fazer um outro contorno ao redor dele, ó. É como se eu estivesse desenhando tudo de novo ao redor dele, só que bem fininho agora, né? Para deixar a armação do óculos completo aqui para você, beleza? Então eu faço isso de um lado e do outro também e fica tudo certinho aí, tudo bonitão. Para finalizar essa base do óculos, a gente vai fazer aquela parte central que passa pelo nariz, né? Partezinha da armação. E também, como já estamos trabalhando essa partezinha do nariz, podemos definir também os traços do nariz. Eu vou fazer dois tracinhos do lado dos óculos e também o nariz aqui na parte central dele. Lembrando que ele está com aquele aspecto de rosto levantado, né? Ele está rindo assim e é como se a visão da gente para o rosto dele fosse uma visão um pouquinho de baixo. Então a gente consegue ver os traços do nariz e também os tracinhos de narina lá embaixo e tudo certinho aí para vocês. Seguinte, agora nós podemos definir a boca do Doflamingo. A boca dele, para fazer ela, eu vou fazer ela tipo de um lado ao outro da boca mesmo, tá? Do rosto, né, no caso. E essa boca dele vai pegar bem na curva do óculos, tá vendo? Na curva final lá do óculos, de um lado e do outro também. Assim que eu defino essa base da boca de cima, eu vou fazer a parte de baixo. Essa parte de baixo a gente vai passar um pouquinho desse círculo base que a gente fez inicialmente, porque a boca dele tá bem abertona mesmo, né? Ele tem aquele sorriso que ele abre muito a boca dele. Em seguida eu posso definir a parte dos dentes, né? Na parte de cima e na parte de baixo também, juntamente com o detalhe da língua e o detalhe das divisas dos dentes, né? A gente faz aqueles tracinhos, certo? De um lado e do outro. No caso aqui terá o traço no centro e 3 tracinhos de um lado e 3 tracinhos do outro. Lembrando que essa parte de cima do dente a gente vê um pouquinho da gengiva dele também ali no canto. Então eu faço a divisazinha onde separa a gengiva e o dente, tá? Na parte de baixo eu uso o mesmo sistema. Eu vou fazer os tracinhos. Só que nesse caso eu vou fazer um tracinho central e mais 2 tracinhos de um lado e mais 2 tracinhos do outro.
Assim a gente fica com a base da boca bem legal, bem de boa e fica bem bonitão, né? Fica bem desenhado, juntamente agora com mais 2 detalhes na parte da lateral da boca, tá? Esses detalhes eles vão ser aqueles detalhes de expressão mesmo facial. Na parte que ele tá sorrindo, né, vai ficar aquelas curvas bem expressivas aqui no lado, nos cantos da boca, tá? E veja só como já tá ficando bem parecido com o do Flamingo, né? Aqui agora vamos voltar para a base do olho dele e lembrando, do Flamingo ele tem aquele sistema, ele tem muitas veias, principalmente na parte da testa, né? Então a gente vai desenhar aquelas veias na testa, sempre faziam um barulhinho, né? Na hora que essas veias ficavam bem expressivas, tá? Então vou desenhar de um lado e do outro, vou desenhar parecida, não precisa ser exatamente igual, tá? Apenas são veinhas de expressões na parte da testa dele e também na lateral ali do óculos eu vou fazer tipo outras linhas de expressões na testa do Flamingo, tá? Agora que a gente já trabalhou essa parte da testa dele, vamos finalizar essa base do óculos dele fazendo o restante da armação, né? As pernas dos óculos que vai pegar até a base da orelha. Essas pernas dos óculos vai terminar ali mais ou menos no início do sorriso dele, tá vendo, ó? E aí eu passo um pouquinho só do sorriso dele, deixo bem pontiagudo. Agora aqui a gente pode definir o rosto do Flamingo, né? Nós já temos muito caminho andado aqui sobre o personagem, então vamos definir o rosto dele. A parte da curva do rosto dele, né, que a gente vai descendo, que no caso é o maxilar dele, vai ser mais ou menos ali na base da língua, ó. Vou até passar um tracinho bem de leve para vocês verem certinho como é que fica esse canto aqui na curva, tá? E lembrando que o queixo dele é um pouquinho largo, né? Um pouquinho quadrado. Então vou fazer também o queixo largo. Lembrando que na hora que eu vou fazer a line art, esse queixo aqui eu vou descer só um pouquinho mais, tá? Porque para mim ainda ficou curtinho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a base da testa. Eu vou demarcar de um lado e do outro e também a parte central aqui da testa, que vai ser onde vai ficar o cabelo. Por que eu faço essa demarcação? Cara, é muito melhor se eu demarcar e depois vir colocando os detalhes de cabelo dele. Ele tem aquelas mechas curtinhas, né, que vão ir para um lado, para um outro, tá? São mechas bem pontiagudas e curtinhas também. Lembrando que elas são um pouco curvadas. Se você ver, eu vou curvando mechinhas para um lado e curvando mechinhas para o outro. Aqui bem na parte central mesmo da cabeça dele, né, na parte da testa mesmo, para deixar tudo bem definido aí e ficar certinho, tá? Então todos os detalhes você consegue ver aí tranquilamente. Agora vamos fazer as orelhas dele, tá? As orelhas dele é muito fácil de fazer, tá? Tem primeiro que a gente já tem uma medida certinha para poder fazer essas orelhas. Como a gente tá vendo ele numa visão um pouco de baixo, né? Como se ele estivesse com a cabeça voltada para cima, as orelhas elas vão estar um pouco abaixo também. Então nós vamos fazer da ponta do sorriso dele lá até aquela linha que eu marquei na dobra do rosto, tá vendo? Ó, na curvatura tem uma linha marcada bem de leve. Então eu faço a ponta da orelha embaixo ali e a ponta da orelha em cima lá na curva do rosto, né? No final do sorriso, no caso, né? Então ali a gente pega e faz também os detalhes por dentro da orelha, tá? Os detalhes são coisas bem simples de fazer, como a gente já tem as medidas bem legais, bem certinhas sobre a orelha dele, os detalhes é bem de boa. Lembrando que ele tem os brincos, né? Brincos argolas também aqui de um lado e do outro. Agora que a gente terminou a orelha, podemos partir para o cabelo do Flamingo, tá? E para fazer esse cabelo dele é o mesmo sistema que eu usei na parte da testa. Eu vou demarcar mais ou menos a altura que eu vou querer esse cabelo, tá? Então veja que eu faço uma demarcação de um lado do outro aí, eu demarco até bem levezinho. Eu aconselho que você vá fazendo tudo isso bem de leve, caso você precise apagar também depois, né? Aqui agora eu posso demarcar as mechas, lembrando que as mechas dele vão estar muito parecidas com essa mecha que a gente fez na testa. São mechinhas finas, né, curtinhas também. O cabelo dele é bem curto, tá? E elas vão estar voltadas para um lado e para o outro. Ó, veja que algumas vão para cima, outras vão estar voltadas para baixo e todas têm uma leve curva, tá? Nenhuma mecha dele é retinha, todas são bem curvadinhas, voltando para cima ou para baixo. Isso aí vai depender do jeito que você vai desenhar, tá? Mas aí também no centro do cabelo dele a gente pode fechar mais 3 detalhezinhos de mechas, né, para deixar tudo certinho aí. Então veja como vai ficar bem bacana o desenho do cabelo dele com a gente
fazendo essa demarcação aí, beleza? Agora vamos partir para o corpo do Doflamingo, né? Lembrando, primeiro eu vou criar os traços do pescoço dele e depois eu vou fechar essa base do corpo dele aqui, né, que fica pelo peitoral dele e pelo pescoço também, tá? Quando eu faço todo esse detalhe, lembrando que o pescoço dele, ó, vem da ponta, tipo, é só você pegar pelo um brinco e pelo outro, tá? E aí você vai conseguir desenhar o pescoço dele certinho. O peitoral dele é lá embaixo mesmo, que ele tem um pescoção, né, um pescoço bem longo, tá? Nessa parte aqui, porque ele é bem grande, né? Ele é um personagem grande, ele é musculoso também, então o pescoço dele também vai ser um pouco longo, tá? E aí eu vou adicionando outros detalhes de musculatura aqui pelo pescoço por dentro dele. E mano, se você quiser aprender muito mais sobre desenhar personagens, sobre desenhar pessoas também, eu tenho lá no meu treinamento online muitas aulas para vocês que vai te ensinar a desenhar do zero ao avançado, inclusive também coloração do básico ao avançado. É um treinamento muito completo, tá? Super bacana e bem feito para você, com todas as minhas técnicas de 20 anos de aprendizado. Clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, que eu tenho certeza que você vai adorar se tornar um meu aluno com as aulas que eu tenho lá, beleza? Me dá essa chance aí. E agora vamos continuar fazendo os detalhes da roupa do Doflamingo. Eu vou pegar de um lado e do outro, eu vou fazer meio que um contorno, né, ao redor aqui agora, né, como se eu estivesse desenhando outras partezinhas, só que abrindo um pouco mais essa questão da roupa dele aqui. E nessa roupa dele tem uns detalhes de bolinhas. Eu vou colocar 5 bolinhas, tá? De um lado e do outro. Essas bolinhas vão até o limite ali da folha, beleza? Agora que a gente tem isso aqui feito, só falta fazer aquela parte das plumas dele. Aquelas plumas dele, galera, elas são bem grandes, né? Como a gente sabe, tá? Elas são bem expressivas também no caso de estar curvado para cima, curvado para baixo, né? Elas são um pouco grossas também, tá? Além de ser grande, elas são grossas, não são bem fininhas. Então aí eu vou adicionando, vou deixar todos os detalhes para você, claro, né? Você tá conseguindo ver aí. Eu vou adicionando todas essas plumas aqui. Então eu vou fazendo o seguinte, eu vou colocando uma pluma, né? Eu faço uma pluma e vou fazendo como se fosse outras, entrelaçando, né? Por dentro, né? Outras uma para cima, uma na frente e outras atrás, tá? E aí eu vou colocando outros detalhes também. Aqui tem um porém, galera. Depois que eu desenho vários detalhezinhos dessas plumas aqui, né, que eu vou adicionando, né, para cima, para baixo, colocando os detalhes aqui, eu vou pegar uma régua e vou demarcar um limite aqui na folha, porque eu não quero que encoste na folha essa parte do desenho, tá? Então eu vou demarcar o limite aqui nessa parte das laterais e na parte de baixo também, porque eu acho que assim vai ficar até mais bacana de fazer o desenho. Mas lembrando, isso aqui é um aspecto meu mesmo, tá? Mas você pode fazer aí encostando no limite da folha, vai de acordo com o que você desenha, com o seu jeito de desenhar. Assim que eu termino toda essa demarcação e as plumas na lateral, eu começo a fazer as plumas nessa outra lateral. Veja que eu vou meio que imitando, né, um lado do outro, tá? Só que claro, não precisa ficar os dois lados idênticos, afinal são plumas aqui nele, né? Nenhuma vai ser idênticas, elas vão ser sempre parecidas, né? E claro, o movimento delas vai alternando de um lado para o outro, tá? Então assim eu vou adicionando todos os detalhes de curva, todas as curvinhas de plumas e colocando alguns tracinhos por dentro, né? Como se fosse algumas curvas adicionais de um lado e do outro também, tá? Só para poder finalizar essa parte de plumas aqui no Doflamingo. Para finalizar, eu vou adicionar mais alguns detalhes aqui de uns tracinhos, né, bem leves aqui nessa parte da roupa dele, e veja só como ficou bem bacana o nosso desenho, né? Agora vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer uma line art bonitona aqui no desenho do Doflamingo. O desenho já tá bem bacana, já merece o seu like, né? Então deixa like nesse vídeo, beleza? Seguinte, cara, eu vou pegar essa borracha aqui. Ela se chama borracha limpa tipos. Eu vou deixar meu esboço bem clarinho. Ela serve para tirar esse excesso aqui de grafite, né, no desenho. E veja só como fica bem clarinho e vai ficar muito bom para poder fazer o meu desenho agora, para poder continuar a line art do desenho, tá? Para fazer a line art eu vou usar uma canetinha da marca Staedtler, tá? Na ponta 05. Eu vou usar apenas a ponta 05. Se você for comprar canetinhas assim, eu aconselho você comprar ou a 05 ou a 03, certo? E seguinte, cara, aqui
aqui é bem básico mesmo, né? É só a gente começar a adicionar detalhes no desenho, no caso na line art, beleza? Algumas partezinhas, como eu falei para vocês, né? Eu vou modificar levemente, tá? Tipo a parte do queixo dele, certo? Eu vou crescer bem pouquinho, depois vocês vão ver que vai ficar um tracinho de lápis ali. Dá pra ver a partezinha que eu cresci o queixo dele, que foi pouco mesmo, certo? Algumas partes que eu fiz uma linha reta, por exemplo, no pescoço dele, eu vou fazer tracejado. Ao invés de ser uma linha, vai ser tracinhos, tá? Eu vou adicionando, vai ser o mesmo desenho, só que ao invés de ser uma linha reta, será tracinhos para representar essa linha que eu tinha feito, certo? E assim eu vou adicionando todos os outros detalhes no desenho para deixar ele bem bonitão na hora da line art. Essa hora da line art é quando você vai dar aquela vida mesmo aos traços que você fez ao desenho. Então é bom você sempre caprichar aí no desenho para ele ficar bem bonitão, tá? E veja só como tá bem bacana agora. Aí quando a gente termina a line art, né? É só a gente apagar todos esses traços de lápis que não há necessidade mais aqui no desenho e veja como ficou o nosso tutorial de hoje. Então, mano, ó, não esquece, tá? Deixa um like aí insano nesse vídeo, que eu tenho certeza que você curtiu demais. E, cara, se não é inscrito, não se inscreveu ainda, se inscreve agora, cara, pode ter certeza. É hora de se inscrever no canal, beleza? A parte 2 que eu vou ensinar a coloração bem bonitona aí pra vocês também, vai estar no primeiro comentário fixado. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.